O Jornal da Câmara recebe agora o vereador Ricardo Nunes, do PMDB. Ele apresentou um projeto de lei que dispensa a apresentação de alguns documentos de imóveis com áreas menores do que 5.000 metros quadrados. Boa tarde, vereador. Que documentos são esses e o objetivo da sua proposta? Boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores aqui da TV Câmara. Primeiro, eu queria dizer que ficou muito bonito o cenário, né? Parabéns aí para vocês. É o seguinte, nós temos um problema sério na cidade de São Paulo que, antes de responder a tua pergunta, me permita só fazer uma pequena introdução para o telespectador entender bem. Nós temos 2.400.000 CCMs, que é o Cadastro Contribuinte Imobiliário, e nós temos somente 65.000 licenças de funcionamento. Então, a gente pode afirmar aqui com muita certeza de que nós temos mais de 90% de todo o comércio da cidade sem a licença de funcionamento. Isso, logicamente... Funcionando de forma irregular, então. Funcionando de forma irregular. Isso é muito grave. Você mesmo já nos acompanhou algumas diligências da CPI de estacionamento. De 29 diligências, somente 5 tinham licença de funcionamento. É um problema grave da cidade. E o que acontece? Existe na legislação, para se obter a licença de funcionamento, algumas exigências que, do nosso ponto de vista, não só meu, né, como vereador, mas de todas as associações que eu consultei, de todo o segmento que eu consultei, algumas exigências excessivas. E a gente pretende fazer com que essas exigências excessivas elas sejam banidas para que realmente o comerciante, o empresário, possa ter a condição de tirar sua licença. Quais são esses documentos, vereador? Veja bem, a legislação hoje, ela exige que você apresente a regularidade do imóvel a qual está instalado o comércio e a empresa, ou seja, o auto de conclusão de obra. O que comumente a gente fala de habite-se, né? Mas tecnicamente habite-se é para uso domiciliar. Mas usemos o habite-se para as pessoas entenderem. Então, para você ter a licença de funcionamento, você tem que ter o habite-se. E a gente tem na cidade de São Paulo, a maioria dos imóveis não consegue ter a regularidade ou o habite-se. Um detalhe importante que eu queria passar para vocês, no estado de São Paulo, somente a prefeitura, a cidade, a capital que exige, tem essa exigência. As demais cidades, né, inclusive teve aqui outro dia o prefeito de São Caetano, Paulo, lá no Exige, Taboão da Serra, em Bugaçu, ou seja, nenhuma outra cidade faz esse nível de exigência. E nós acabamos, né, com essa situação de mais de 90% não tem a licença. E eu entendo que, se mais de 90% não consegue atender a lei, não pode ser os 90% errado. É a lei que está errada. Então, vereador, o senhor disse a Adriana que são 2 milhões de imóveis, 2 milhões de CCMs. 2.400.000 CCMs, Cadastro de Contribuinte Imobiliário. Tá. 65 mil licenças de funcionamento. Licença de funcionamento. Esse coeficiente, eu estava fazendo a conta aqui, é de cerca de 3% apenas, ou seja, 97% aí, né, nessa margem. Olha, Wagner, o que acontece? A gente tem pessoas que têm o CCM que não necessariamente têm que ter a licença de funcionamento. E também nós temos empreendimentos, comércios que não são obrigados a ter o CCM, mas têm que ter a licença de funcionamento. Por exemplo, você pega posto de gasolina. Posto de gasolina não precisa ter o CCM, ele precisa ter o cadastro lá do ICMS, né? Então, é só para a gente ter um parâmetro de que a gente pode falar com certeza absoluta de que mais de 90% de todo o comércio, toda empresa do estado de São Paulo não tem a licença de funcionamento. Sim, mas aí duas frentes. A primeira, isso é feito, o projeto do senhor contempla, portanto, uma celeridade que diminua a burocracia e que torne o processo mais funcional. Exatamente. O projeto, ele faz com que a gente passe a ter uma visão da cidade real e não da cidade ideal. Ela exclui uma exigência que as pessoas não conseguem atender, né, e que gera uma insegurança na cidade. Me permita fazer aqui uma explicação. Quando você vai pedir lá a sua licença de funcionamento, é porque o imóvel está regular. Quando você tem mais de 90% que não tem a licença, então quer dizer que ninguém se preocupa com nenhum tipo de segurança do imóvel. No nosso projeto, ele faz com que o comerciante empresário ele consiga tirar a licença, mas também ele pede que tenha uma avaliação do engenheiro, um auto de habitabilidade, que o imóvel está apto a ser ali utilizado para o comércio. E, nos casos específicos, ele pede que tenha o AVCB, o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiro. Então, você faz com que o comerciante empresário ele tenha alguma segurança do imóvel, ele se apresente ao poder público e fale, olha, o meu imóvel está seguro, eu quero tirar minha licença. Porque hoje o que acontece? Todo mundo se esconde. Ninguém aparece porque ele não consegue atender na totalidade. E como é que está a tramitação disso, vereador? Nós já fizemos, já teve a primeira votação, nós já tivemos 2 audiências públicas, inclusive 2 audiências públicas do maior nível, com representantes da OAB,
da Associação Comercial de São Paulo, com representantes da Prefeitura, com representantes da ESUL, de vários setores da sociedade, 2 audiências públicas de muito debate, né? E agora está pronto para votar em segunda. Nós já tivemos esse projeto na pauta antes do recesso por 2 ou 3 vezes, acabou que a gente não conseguiu votar. Está no Diário Oficial de hoje, está na pauta de hoje de novo. E eu rogo a Deus que a gente consiga votar hoje esse projeto e que a gente consiga fazer com que a cidade se torne real e que as pessoas consigam tirar sua licença e trabalhar com tranquilidade. Vereador, só para concluir, o senhor citou aí os estacionamentos, que também a maioria é irregular, né? Qual que é a situação que vocês viram até hoje das diligências que foram feitas aí desde o início dos trabalhos da CPI, da qual o senhor faz parte, né? Olha, eu te diria o seguinte, a gente está chegando para o comerciante, para o empresário, seja ele de qualquer setor, até de estacionamento, falando o seguinte, ó, dá um pulo de 10 metros. Ele vai ficar parado, porque ninguém consegue dar um pulo de 10 metros de altura. Nós estamos pedindo, exigindo coisas que não é possível. Eu gostaria, Adriana, se você me permitir, para mostrar um pouquinho mais da gravidade de tudo isso, Wagner. Veja bem, a gente tem hoje aqui a legislação que fala do CADAM, né? Que é o cadastro lá do anúncio e tal. Se você pegar, por exemplo, a portaria, e a gente vai andar na cidade, Wagner, você vai ver lá, eu não vou citar aqui comércios, mas imagine você andando na cidade e você olha várias agências bancárias, fast food, né? Tudo tem uma plaquinha lá dizendo... CADAM. Para ter aquela propaganda lá, ele tem que ter o CADAM, né? Que se você não tiver o CADAM é 10 mil de multa. Para ter o CADAM, tem que ter a licença de funcionamento. Aí uma mera, né, conclusão, como é que está lá a placa se não tem o CADAM? Porque para ter o CADAM tem que ter licença se as pessoas não têm licença. Porque se você pegar, por exemplo, a portaria número 12 da Secretaria Municipal de Subprefeituras, que regulamenta o decreto que fala, né, sobre a Lei 14.233, no item 3, se você me permitir, item 3 fala o seguinte: nos imóveis edificados públicos ou privados, somente serão permitidos anúncios indicativos das atividades neles exercidas e que possuam as devidas licenças, alvarás e autorização de funcionamento. Aí continua, no item 6.1. Para a licença de internet, o interesse deverá informar número da licença de funcionamento. Ou seja, as pessoas não estão conseguindo tirar a licença, quem está com a placa está irregular, nós estamos numa cidade legal. Aí nós temos um problema, um paradoxo. Sim. Como é que a pessoa tem o CADAM se ela não tem a licença? Qual é a gênese desse processo? Como explicar isso? Aí eu vou te falar, é difícil dizer, mas você me fez uma pergunta muito difícil. Não sei te dizer. Eu posso te dizer o seguinte, que nós temos mais de 90% do comércio sem licença de funcionamento, isso eu posso afirmar categoricamente. Eu posso te falar, a legislação que fala que para ter o CADAM tem que ter a licença, e existem as propagandas e a legislação não está sendo respeitada. Mais uma prova de que a gente precisa encarar com realidade, encarar de frente e trazer a cidade para uma situação de legalidade. Precisa, né? Mudar a lei, com tantas né? dúvidas. E mudar a legislação, né, vereador? A gente vai ficar com muitas dúvidas, né? E não tem contribuído para a cidade essa insegurança jurídica. Legal. Vereador, muito obrigada pela sua participação no nosso jornal. Muito obrigado e tomara que a gente consiga aprovar esse projeto hoje. Muito obrigado. Boa tarde.